Bom dia! O nosso grupo vai falar sobre propriedades mecânicas. Introdução a propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas dos materiais definem o comportamento do material quando sujeito a cargas externas, ou seja, a força. Sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços, sem se fraturar ou deformar de forma incontrolada, para que não haja um transtorno na sua obra. Elasticidade. Como podem ver na imagem, é quando você aplica uma força sobre esse devido material e ele pode se deformar. Porém, quando você para de aplicar essa devida força, ela pode voltar ao tamanho normal, como era de início. Dureza. A dureza, ele tem característica de ser um material sólido, tem resposta de um material à força mecânica, o quanto que é capaz de sustentar aquele material. Ela é a medida que estima o quanto o material resiste a deformações permanentes. Para isso, fazem testes em laboratórios, avaliada a partir da capacidade do material riscar o outro, ou até mesmo de penetrar o outro material, como está aí na imagem. Resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando for deformado elasticamente. Estamos usando como exemplo um amortecedor de carro ou de uma moto, que vocês podem ver que a mola, quando ela recebe energia, ela fica bem pequena. E com a remoção dessa carga depois, ela consegue recuperar essa energia e voltar para o seu tamanho normal. Tenacidade é um termo mecânico usado em vários contextos. Em um deles, a tenacidade é chamada tenacidade à fratura, que é uma propriedade indicativa da resistência de um material quando existe uma trinca ou um defeito de ruptura nele. Um exemplo que estamos usando aí é esse teste de blindagem de vidro, que por mais que ele receba muita pancada, esteja todo trincado, ele não abriu nenhum buraco nele ainda. Então isso aí é meio que o teste de resistência dele. Plasticidade é a propriedade de um corpo mudar de forma de modo irreversível, ao ser submetido a uma tensão. Exemplos de materiais plásticos são as argilas. A deformação plástica é quando o material submetido a uma determinada tensão se deforma permanentemente, mantendo a deformação mesmo quando o carregamento é retirado. A partir de uma perspectiva atômica, a deformação plástica corresponde à quebra de ligações com os átomos vizinhos originais e, em seguida, formação de novas ligações com novos átomos vizinhos. Uma vez que um grande número de átomos ou moléculas se move em relação uns aos outros, com a remoção da tensão, eles não retornam às suas posições originais, diferentemente do que acontece na deformação elástica. A ductilidade é a propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta até o momento de sua fratura. Materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação no processo de ensaio de tração são considerados materiais frágeis. Isto é, quando, por exemplo, um plástico é rasgado ao meio. Esse processo, entre esticá-lo até rasgá-lo, é chamado de ductibilidade. Contudo, existe uma grande porcentagem de moléculas ultrafinas que possibilita a deformação elástica. Em metalurgia, a ductilidade é uma propriedade que apresenta alguns metais e ligas metálicas quando estão sob a ação de uma força, podendo-se estirar-se sem romper, transformando-se num fio. Os metais que apresentam esta propriedade são denominados dúcteis. No ensaio de tração, os materiais dúcteis apresentam uma fase de fluência, caracterizada por uma grande deformação, sem grandes aplicações de cargas. Do ponto de vista tecnológico, à margem de considerações econômicas, o emprego dos materiais dúcteis apresenta vantagens, onde essas vantagens são na fabricação, já que são aptos para os métodos de fabricação por deformação plástica. No seu uso, já que avisam antes de romper-se com o efeito. O maior problema que apresentam os materiais frágeis é que se rompem sem aviso prévio,
por outro lado, os materiais dúcteis sofrem primeiro uma determinada deformação, conservando ainda uma certa reserva de resistência à tração necessária para a futura aplicação do material. A ductilidade é a propriedade dos materiais para formar fios de diversos diâmetros. Os metais se caracterizam por sua elevada ductilidade, pelo fato de os átomos se disporem de maneira tal na sua estrutura que possibilitam o deslizamento de uns sobre os outros, permitindo estiramento sem rompimento. A ductilidade de uma determinada liga metálica pode variar em função de sua microestrutura. A microestrutura varia em função do tipo de tratamento térmico e o tipo de processo de fabricação. Ligas quimicamente idênticas, portanto, podem apresentar comportamento variado, entre totalmente frágil e totalmente dúctil. Aqui na tela, como podemos ver, nós temos exemplos dos metais caracterizados como dúcteis, os mais conhecidos no mercado, que são o alumínio, o ouro e o mais famoso e mais usado, mais visto, o cobre. Podemos ter um exemplo dos próprios fios de cobre, que são resistentes e ao mesmo tempo totalmente maleáveis. Bom dia. Minha parte ficou com aplicações. Eu vou dar uma introdução. Os meninos vão logo em seguida dar alguns exemplos, nos quais eu vou deixar já por aqui. Mas eu venho falar um pouco da importância do estudo e do comportamento das propriedades mecânicas dos materiais. Porque devido quando elas ficam em serviço, elas sofrem ações de forças e cargas. É necessário para a finalização de um projeto conhecer suas propriedades para definir suas aplicações. O projeto estrutural depende dessa aplicação. Alguns exemplos de matérias e suas aplicações, tanto na construção civil como na indústria, e o porquê de suas aplicações nessas áreas a seguir. Os meninos vão falar um pouco sobre o ferro fundido, cinzento e nodular, e também da aplicação do alumínio na parte da aeronáutica. Obrigada. O ferro fundido ele é muito usado pelas suas características e por ser mais aproveitado depois do processo de usinagem. Já o ferro fundido cinzento, ele tem uma resistência maior sob compressão e tem uma capacidade de amortecimento muito boa, sendo usado bastante em molas e recomendado na construção de bases para máquinas pesadas, tipo tratores, escavadeiras, etc., por ter uma resistência maior ao desgaste. E o ferro fundido nodular, ele tem uma propriedade muito parecida com a do aço. E é bastante usado na fabricação de autopeças, em peças de motores de carros, motos, de máquinas, por ter uma propriedade que ele não se quebra com facilidade. Por isso ele dá uma vida útil à peça mecânica maior e com mais segurança. Bem, o alumínio é um elemento químico do símbolo Al, o número atômico é 13, ou seja, 13 prótons e 13 elétrons, com a massa de 27 U. Na temperatura ambiente ele é sólido, ele é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre, ele é bem leve, ele conduz eletricidade, ele tem uma boa resistência à corrosão e ele tem um baixo ponto de fusão. E, bem, as suas principais características é o fato dele ser leve, macio e resistente. Ele também possui um aspecto cinza, prateado e fosco, porque ele tem uma camada de óxidos que se forma rapidamente quando é exposto no ar. O alumínio não é tóxico como metal, não é magnético e não cria faíscas quando exposto ao atrito. O alumínio puro possui tensão de cerca de 19 MPa, ou seja, MPa, e 400 MPa se inserido dentro de uma liga. A sua densidade é aproximadamente 1/3 do aço, ou cobre. Ele é muito maleável, muito dúctil e apto para mecanização e fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável, sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil, porém é um bom condutor de calor e é mais utilizado em panelas de cozinha, por exemplo. Bem, o alumínio ele possui 9 isótopos, cujas massas atômicas variam entre 23 e 30 U. O alumínio ele também pode ser transparente, isso hoje é uma realidade. Essa descoberta foi prevista no filme de ficção científica Star Trek, Jornada nas Estrelas. O 4, o alumínio transparente trata-se de um oxinitrato policristalino de alumínio, comercialmente também chamado de Alon. Trata-se de uma cerâmica transparente cristalizada sobre os átomos de alumínio. Apesar de ser uma cerâmica, ela é muito mais resistente que o vidro blindado, por exemplo.
e seu desenvolvimento foi inicialmente buscado pelo exército americano para a construção de janelas em veículos blindados. O alumínio transparente é muito mais resistente, leve e fino do que o vidro blindado, oferecendo diversas vantagens para a blindagem de veículos. Apresenta diversas vantagens sobre o vidro e para uso civil já está sendo usado em códigos de QR Code e barras de supermercados devido ao seu alto índice de transparência para luz visível e ultravioleta. E todo o mercado está se beneficiando dessa descoberta, dependendo somente da queda do preço desse produto, pois o produto de produção do Alon é ainda 5 vezes mais caro que o vidro blindado. Muitas pesquisas estão avançando nesse campo, mas basta lembrar que o alumínio já foi considerado metal nobre devido ao mesmo problema, alto custo de fabricação, e hoje ele é um material muito barato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente se entende que a dose semanal tolerável é de 1 miligrama de alumínio por quilograma de massa corporal. Portanto, se uma pessoa tem 50 quilos, teria uma dose tolerável de 50 miligramas de alumínio por semana. O alumínio é um dos poucos elementos abundantes na natureza que parecem não apresentar nenhuma função biológica significativa. Algumas pessoas manifestam alergia ao alumínio, sofrendo dermatites ao seu contato, inclusive desordens digestivas ou ingerir alimentos cozidos e enriquecidos de alumínio. Bem, o efeito dele sobre as plantas é que reduz o crescimento das plantas em solos ácidos, embora seja geralmente inofensivo para o crescimento das plantas em solo de pH neutro. A concentração em solos ácidos de Al3+, aumenta o nível de cátions e perturba o crescimento da raiz. A maioria dos solos ácidos estão saturados de alumínio ao invés de íons de hidrogênio. A acidez do solo é, portanto, o resultado da hidrólise do composto de alumínio. Bem, o alumínio está inserido na sociedade de diversas formas, seja no meio de transporte, como elementos de estruturas de avião, barco, automóvel, bicicleta, tanque, blindagem e outros. Uma curiosidade é que na Europa tem sido utilizado com frequência para formar caixa de trem. Nas embalagens, o papel alumínio serve para latas e também para embalagens Tetra Pak. Na construção civil, ele está sendo utilizado em janelas, portas, divisórias, grades e diversos materiais do segmento. Bens de uso também é utensílio de cozinha, ferramentas e outros. A transmissão elétrica, ainda que a condutibilidade elétrica do alumínio seja 60% menor do que a do cobre, o seu uso em rede de transmissão elétrica de alta tensão é compensado pelo seu menor custo e densidade também, permitindo maior distância entre as torres de transmissão, onde é aplicado revestindo um feixe de arame de aço que suporta a força de estiramento e deixa o conjunto insensível aos ventos. Bem, também é utilizado como recipiente criogênico de até menos 200 graus Celsius, no sentido oposto para a fabricação de cadeiras. Observação: as ligas de alumínio assumem diversas formas, como o duraluminio, e descobriu-se recentemente que as ligas de galho-alumínio em contato com a água produzem a reação química dada como hidrogênio, por impedir a formação de camada protetora, dióxido de alumínio, e fazendo o alumínio se comportar similarmente a um metal alcalino, como sódio ou potássio. Tal propriedade é pesquisada como fonte de hidrogênio para motores, em substituição aos derivados de petróleo e outros combustíveis de motores de combustão interna. Bem, ainda sobre a questão das aplicações, o alumínio ele está sendo mais utilizado tanto na construção civil como na aeronáutica. Na construção civil, como já foi citado anteriormente, ele é um material leve, versátil, resistente, durável e também bonito. Ele é capaz de agradar arquitetos e consumidores pelo seu acabamento perfeito. Ele tem uma praticidade e uma função decorativa muito grande. Ele está conquistando cada vez mais espaço dentro das variedades de aplicação da construção civil e também está presente em coberturas, em telhas, em fachadas e paredes. Na aeronáutica, o alumínio é o material predominante nos aviões, com cerca de 80% de peso. Devido ao desenvolvimento de ligas com resistência mecânica mais elevada, a rigorosa exigência dos foguetes espaciais tem demandado cada vez mais o uso deste metal. Bem, no transporte, o alumínio é muito utilizado em transporte devido à alta relação resistência mecânica e peso, o que permite uma maior economia de carga, menor consumo de combustível e também um menor desgaste. A excelente resistência à corrosão confere maior durabilidade ao veículo e exige uma menor manutenção.